Olá, hoje eu, Natália Rodrigues, o Aurélio Vieira e o Diego Mendes iremos apresentar um seminário sobre uso medicinal da cannabis, proposto na matéria de bioética da professora Gabriela. Cannabis sativa, mais conhecida também como maconha, tem se tornado um objeto de estudo devido às suas propriedades medicinais, especialmente relacionadas a compostos terapêuticos. Historicamente, ela sempre foi utilizada tanto para utensílios como para medicamento em várias culturas diferentes ao longo de milênios. Neste seminário, vamos tentar esclarecer questões quanto à política proibicionista da cannabis sativa e como isso ela afeta no uso do canabidiol, também conhecido como CBD, em um contexto então brasileiro relacionado com o direito à saúde, que está ligado ao princípio de maior dignidade da pessoa humana. Então, para conseguirmos ter uma análise crítica, argumentos favoráveis e desfavoráveis, veremos aspectos históricos, culturais, políticos e da medicina, que tratam então do uso de compostos da maconha para fins terapêuticos. Com isso, a gente consegue desmistificar essa planta e visualizar esse tema de um ponto de vista bioético, diminuindo então certos preconceitos. Caracterização histórica da cannabis sativa. Ela é uma planta considerada psicotrópica, que há séculos, então, ela é usada pela sociedade devido à resistência das suas fibras. O caule ele era destinado à fabricação de tecidos e cordas. A folha era usada para inúmeros fins, como alimentação, rituais religiosos e práticas medicinais, desde sempre já era usado mesmo. A cannabis sativa, ela é um arbusto da família Moraceae, conhecida pelo nome de cânhamo da Índia, que cresce então livremente em várias partes do mundo, principalmente nas regiões tropicais e temperadas. Uma curiosidade é que a palavra maconha em português ela seria um anagrama da palavra cânhamo. Há registros da sua utilização para fins medicinais na Índia e no Himalaia, onde provavelmente tinha nascido o conhecimento a respeito do seu uso. Isso há mais de, 1000 anos antes de Cristo. Então ela era utilizada como hipnótico, tranquilizante, também no tratamento de transtornos mentais, em razão de uma ação analgésica que ela possui e também de sedação. De acordo com Oliveira e Lima, na Grécia, Hipócrates adotou a planta como terapia associada a dietas, bebidas alcoólicas e medicamentos. Os assírios inalavam a cannabis para melhorar, então, sintomas também relacionados à depressão. Porém, o primeiro relato medicinal da planta, ela é atribuída aos chineses, onde era utilizada em tratamento para constipação intestinal, tuberculose, malária e até epilepsia. Quanto à descoberta, então, ela foi atribuída ao imperador farmacêutico chinês Shen Ning, cujo trabalho em farmacologia advogava o uso da planta no tratamento do reumatismo e apatia e como também sedativo. Somente em 1799 que ela foi introduzida na Europa. O que eu achei interessante é que, segundo os relatos, é por Napoleão, que ao retornar do Egito com porções da planta, ele teve então interesse por esses efeitos sedativos e de alívio da dor por parte assim de cientistas dele da época. Mais tarde, em 1839, o professor e médico inglês William, enquanto desenvolvia seus trabalhos acadêmicos na Índia, ele relatou o alto uso então de concentrações da cannabis em tratamento de desordens com relacionado a espasmos e convulsões, como também tétano e cólera. Deste modo, no ano de 1844, quando esse médico ele regressou à Inglaterra, ele teve assim um papel de extrema importância então na introdução da cannabis sativa na medicina ocidental, bem como também na utilização da farmacologia e de suas propriedades, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde ela também foi adotada como uma medicação sedativa para evitar convulsão e também hipnótica. Como foi a chegada da cannabis no Brasil? De uma certa maneira, a história do Brasil ela está ligada com essa planta, desde a chegada dos portugueses nas primeiras caravelas em 1500, porque não só as velas, mas também o cordame daquelas embarcações eram feitas de fibra de cânhamo. Segundo o documento oficial do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores de 1959,
A planta teria sido introduzida em nosso país a partir de 1549 pelos negros escravos, como alude Pedro Correia, e as sementes de cânhamo eram trazidas em bonecas de pano amarradas nas pontas das tangas. Em resumo, sabe-se hoje que a maconha ela não é nativa do Brasil, tendo sido trazida para cá então pelos escravos africanos, conforme também atestam dois outros autores brasileiros. Provavelmente deve ser aos negros escravos a penetração da diamba no Brasil. Prova-o até certo ponto a sua denominação fumo de Angola. No século XVIII, passou a ser então uma preocupação da coroa portuguesa o cultivo da maconha no Brasil, mas ao contrário do que a gente espera, nessa preocupação, na verdade a coroa ela procurava incentivar a cultura da cannabis. Segundo um documento aqui, aos 4 de agosto de 1785, o vice-rei enviava carta do capitão-general e governador da capitania de São Paulo, recomendando o plantio do cânhamo por ser de interesse então da metrópole. Remetia ao Porto de Santos 16 sacas de 39 alqueires de sementes de maconha. Com o passar dos anos, o uso então não médico da planta, ele se disseminou entre negros escravos e acabou também atingindo os índios brasileiros, né? Que passaram inclusive a cultivá-los para o seu próprio uso. Pouco se cuidava então desse uso, assim, por estar mais restrito às camadas socioeconômicas menos favorecidas, não chamando a atenção assim de uma classe dominante branca, né? Exceção a isso talvez fosse a alegação de que a rainha Carlota Joaquina, enquanto ela vivia aqui no Brasil, né, ela teria o hábito de tomar um chá de maconha. Mas essa é uma parte mais de curiosidade. O uso medicinal da planta ele permaneceu por muito tempo aqui no Brasil, porque era aceito pela classe médica. Assim, descrevia um famoso formulário médico no Brasil em 1888 contra a bronquite crônica das crianças e fuma-se cigarrilhas Grimaldi. E ao que parece, né, essas cigarrilhas Grimaldi tiveram uma vida longa no Brasil, pois ainda em 1905 ela era publicada no meio de propaganda, indicando então para certos efeitos. Durante então centenas de anos, o uso e o plantio da maconha no Brasil, eles não sofreram muitas restrições, né? E esse cenário ele só foi alterado a partir da primeira metade do século XX, sobretudo então com a publicação do Decreto de Lei 891 de 1938, o qual proibia no território nacional o plantio, a cultura, a colheita e a exploração da cannabis sativa, dentre outras espécies de planta consideradas então entorpecentes. A partir daí, então, se adquiriu uma postura repressiva no Brasil, tendo para isso o apoio da Convenção Única de Entorpecentes, a Organização das Nações Unidas, a ONU, de 1961, da qual o Brasil é signatário, né? Como sabemos, então, essa convenção ainda considera a maconha uma droga prejudicial à saúde, comparando a heroína e colocando em duas listas condenatórias. Deve-se notar que a maconha ela não é uma substância narcótica, e colocá-la então nessa convenção de entorpecentes foi um erro. A Lei número 6.368 de 1976, que legisla sobre o assunto, prevê pena de prisão para a pessoa que tem então em poder qualquer quantidade da maconha, mesmo que para uso pessoal. Nós temos que ter em mente que, atualmente, embora haja controvérsias quanto aos possíveis efeitos colaterais do uso da maconha como meio farmacológico, pesquisas médicas recentes têm comprovado que o canabidiol, o CBD, um dos 80 derivados dos canabinoides da cannabis sativa, possui propriedades, então, terapêuticas e benéficas devido à sua atuação neurológica, que pode ser usada como um analgésico antidepressivo no controle de náuseas decorrentes também de quimioterapia, como também um estimulante de apetite em processos de anorexia e também para a diminuição de sintomas de esclerose múltipla e convulsões epiléticas. Bom, pessoal, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a Anvisa e a cannabis medicinal ou a maconha medicinal. Para quem não sabe, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Ela é um órgão governamental, ou seja, até meados de 2014, ela possuía o mesmo posicionamento do governo com relação à
maconha medicinal, ou seja, era totalmente contra e tinha aquele discurso de combate às drogas. Porém, em 2014, o tema maconha medicinal, ele entrou muito em discussão, houve um grande fomento por parte da mídia com relação a isso. Por quê? Porque houve uma grande repercussão devido a essa menininha aqui, chamada de Annie Fisher. A Annie Fisher, ela conseguiu autorização na justiça brasileira para o uso medicinal do canabidiol, um dos extratos da cannabis. Ela conseguiu, devido à sua doença, de sofrer grandes crises de epilepsia, ou seja, grandes crises de convulsão, e o canabidiol foi um medicamento que ajudou ela a superar isso. Então, o seu tratamento foi feito com canabidiol com autorização da justiça. Esse caso ele ganhou grande repercussão na mídia, ou seja, apareceu em grandes noticiários, como por exemplo Fantástico, estava em revista, páginas de jornais e tal. Então, falou-se muito sobre o uso medicinal da maconha devido ao caso dessa menininha aqui. Nesse mesmo ano, também teve o Simpósio Internacional da Cannabis Medicinal, ou seja, cientistas, médicos de todo o mundo, né, se juntaram aqui no Brasil para discutir o uso da cannabis medicinal para o tratamento de algumas doenças, como por exemplo a epilepsia, que é igual ao caso da N aqui, dor neuropática, o câncer e esclerose múltipla. Todas essas doenças já com alguns estudos que comprovam que o canabidiol é uma substância eficaz para o combate dessas doenças, ou seja, para a diminuição dos sintomas provocados por essas doenças. Em 2014 também teve uma consultoria pública que sugeria regulamentar o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. Essa consultoria constou que a população era totalmente favorável. Como vocês podem ver aqui no resultado, 63 mil pessoas votaram sim e apenas 3 mil votaram não. Então, foi algo bem chamativo. Isso fez com que a nossa querida Anvisa ela se mexesse um pouquinho essa pressão popular, né? Essa pressão ali no Congresso e liberasse a importação em caráter excepcional de medicamentos à base do canabidiol. Porém, somente em último caso, ou seja, quando o médico já houvesse tentado tudo e só restasse como última opção ali os medicamentos à base de canabidiol. Aí ela permitia. Porém, era um processo muito burocrático e extremamente caro, por volta dos R$ 2.500 por mês um paciente iria gastar para conseguir um tratamento de canabidiol. Isso todos os meses, já que essas doenças elas se arrastam aí ao longo de toda a vida do paciente. Então, era algo basicamente para nós meros mortais impossível de se conseguir. O que houve uma mudança realmente significativa foi em 2019, quando o quê? Quando a Anvisa decidiu dar autorização para a fabricação e para a importação dos medicamentos, da matéria-prima, né? E para que os laboratórios conseguissem fabricar os medicamentos aqui no país à base de canabidiol. A Anvisa decidiu liberar essa, essa produção aqui no país do uso do canabidiol, porém com uma extensa lista de regras para que os laboratórios que quisessem fabricar medicamentos à base de canabidiol seguissem. E algumas delas são bem complicam bastante, digamos assim, a sua produção e seu comércio. Tanto é que apenas 2 laboratórios até o momento conseguiram autorização para fabricar medicamentos à base do canabidiol. Mas a partir dessa resolução, as pessoas comuns agora poderiam simplesmente ir até a farmácia com a prescrição médica e comprar o medicamento lá, porque ela ia encontrar nas prateleiras das farmácias esse medicamento à base de canabidiol. Então não precisava mais da autorização da Anvisa, apenas uma receita médica era o suficiente para comprar esse medicamentinho aqui na canabidiol. Então algumas
regras foram impostas, como por exemplo, o medicamento tinha que ser tarja preta, com receita de controle especial, ou seja, aquela receitinha azul de psicotrópico. Quem já viu aí, quem trabalha em farmácia, ou então alguém que toma medicamento forte, já viu essa receitinha azul. Ela é uma receita mais séria, digamos assim, não é qualquer um que consegue. Então, geralmente é bem difícil de se conseguir, digamos assim, não é qualquer médico que prescreve. O médico tem que pedir uma autorização da Anvisa para ter esse receituário. Já em 2020, o que mudou? Agora a Anvisa decidiu que qualquer pessoa, ou seja, qualquer profissional ali que decidisse que o paciente melhoraria, ou seja, seria benéfico para ele utilizar o canabidiol, podia utilizar logo de primeira. Então não é mais para casos excepcionais. Isso facilitou muito, abriu as portas para a luta que tinha, para todo o ativismo que tinha do uso medicinal da cannabis. Então, muitas famílias foram beneficiadas com essa decisão, por quê? Porque agora você não precisava mais provar para a Anvisa que essa é a última esperança para se ter uma qualidade de vida melhor utilizando canabidiol. Não, agora o médico, olha, eu acho que é interessante seu filho usar canabidiol. Agora ele pode prescrever e você ir lá na farmácia e comprar. Apesar de ser caro, agora é possível. Isso foi um grande avanço nessa legalização do uso medicinal da cannabis. E é interessante falar que apesar de toda essa luta pelo uso medicinal e tal, por esse departamento médico, pouco se faz sobre a pesquisa no Brasil com a cannabis. Então, apesar de ter pequenos passos, pequenos progressos na área da medicina, a área da pesquisa médica realmente com a cannabis, ela não é permitida. Só é permitido o uso medicinal, ou seja, para o tratamento do paciente. Porém, se um pesquisador quiser, sei lá, eu quero isolar o canabidiol para mim pesquisar para ver se é eficaz para tal doença. No Brasil não pode. Algo interessante que aconteceu, que o estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela decidiu ser pioneira nesse quesito. E ela propôs um projeto de lei lá que, que permite a pesquisa com a cannabis medicinal. É o primeiro estado brasileiro a permitir a pesquisa. Apesar de ainda estar em trâmite, né, nada foi decidido ainda, já é um pequeno avanço para que o Brasil seja um país que possa realizar suas pesquisas com a cannabis, que até hoje ainda é proibida. Ainda assim, porém, como eu já havia dito, mencionado, né, mesmo que aprovada essa lei, ainda fica difícil realizar pesquisa. Por quê? Porque para você exportar a cannabis é ilegal, se caracteriza como tráfico. Você só pode exportar os derivados dela ali na forma pura, sem nenhum sintético, sem nada disso. Então é um processo bem custoso, bem caro e bem difícil de se fazer, bem burocrático. Então, mesmo que a pesquisa seja regulamentada, ainda assim seria, como toda pesquisa no Brasil, seria muito difícil de se realizá-la. Por quê? Porque com certeza não teria apoio governamental nenhum e esse tipo de pesquisa é bem caro. Então, para nós meros pesquisadores, seria bem difícil alcançar realizar essa pesquisa com cannabis. E agora vamos falar um pouquinho sobre a bioética, ou seja, toda essa discussão sobre o governo, a proibição do governo, toda essa burla do governo com relação a cannabis e o direito à saúde, ou seja, pessoas que precisam da cannabis não podem ter, sendo que o Estado é obrigado a fornecer saúde para essas pessoas. Então tem toda essa discussão, todo esse fomento bioético por trás dessa história. A partir daqui, vamos falar mais sobre a bioética em relação ao uso da cannabis. E embora exista uma problemática em relação ao uso, houve avanços significativos para legalizar o uso medicinal. No entanto, ainda há vários obstáculos a serem superados. Mas vale lembrar que vamos fazer um questionamento do ponto de vista bioético, onde vamos considerar as implicações na saúde da população,
tentando levantar todos os pontos favoráveis e desfavoráveis do uso da maconha medicinal. Mas antes de falar dessas problemáticas, vamos relembrar um pouco o que é bioética, que nada mais é do que o estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. E a partir desse conceito, podemos entender melhor alguns dos dilemas que vamos discutir, referentes ao uso medicinal da cannabis. Um desses dilemas está relacionado à falta de pesquisas referentes aos compostos da planta e suas aplicações como medicamento. Mas aí você pode estar se perguntando, mas não existem pesquisas que comprovem a eficácia da cannabis em vários tratamentos? Bom, realmente existem essas pesquisas. No entanto, não há uma pesquisa em larga escala referente aos seus benefícios e o seu uso como medicamento, como tratamento de alguma doença. E isso se torna um empecilho na hora de se discutir a liberação de seu uso medicinal. E também é levado em consideração o fato de que sem essas pesquisas não se pode ter dados para fazer uma análise dos prós e contras e suas implicações ao usar esse tipo de tratamento. E ainda no tópico referente à pesquisa, podemos falar do dilema de se liberar o uso, pois esse composto não apresenta uma eficácia comprovada para curar doenças, mas ele ainda apresenta eficácia em tratamentos terápicos ou paliativos. E o dilema se encontra na questão relacionada ao uso em casos que ainda possuem algum tipo de tratamento funcional, pois, embora ele seja eficaz, não se tem certeza se existem efeitos colaterais em determinados casos ou doenças, ou se esses efeitos têm algum potencial de mascarar a evolução da doença. E tendo em vista esse tipo de problemática, será que é ético aceitar esse tipo de uso sem uma pesquisa mais detalhada referente ao assunto? E embora as principais questões a serem discutidas estão relacionadas às pesquisas e à eficácia da cannabis, ainda existem outras problemáticas que entram em pauta quando se está discutindo o tema. E esse está relacionado com a dependência, porque eles questionam se é válido liberar o uso para qualquer tipo de doença ou somente para doentes crônicos, pois, embora pequena, ainda existe a possibilidade da dependência. E é questionado se é válido você submeter uma pessoa a um tratamento sem curas de doenças comprovadas, tendo a possibilidade da pessoa ficar dependente daquele tratamento e a pessoa não ser curada do seu problema, da sua doença. E também é levado em consideração se esse tipo de tratamento não vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para pacientes crônicos e independente da dependência do medicamento ou não. Outro problema que pode ser observado está relacionado ao uso recreativo, pois por trás de pessoas que realmente têm doenças que irão se beneficiar do uso da maconha, existem pessoas que defendem o consumo livre da maconha. Mas não somente eles defendem o consumo livre, mas também defendem a plantação e a comercialização dessa maconha. E isso entra na problemática do uso medicinal da maconha, porque isso está mostrando que muitas pessoas que pedem a liberação do uso medicinal da maconha não estão ligadas a alguma comorbidade que necessita do uso da maconha. E isso acarreta na maior criminalização da maconha e em vários questionamentos relacionados a se realmente seria benéfico liberar esse uso, se ia gerar mais problemas sociais. E a partir dessa discussão, a gente pode concluir que a maconha ela tem um longo histórico,
vindo desde influências históricas e religiosas até o uso atual medicinal que ela está envolvida. E a partir disso, a gente pode observar que é necessário fazer mais pesquisas para se ter certeza dos benefícios do uso da maconha, para se conseguir uma legalização com uma certeza de que isso vai beneficiar a nossa população para conseguir controlar ou até mesmo curar certas doenças. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que todos tenham gostado e entendido sobre a bioética do uso medicinal da cannabis. E qualquer dúvida ou questionamento, pode entrar em contato com a gente. E se vocês preferirem, podem dar uma olhadinha nas nossas referências.